Olá, pessoal! Esse vídeo faz parte do projeto de pesquisa Quimidex Ambiental, Ciência para o Desenvolvimento Sustentável, sobre organização do Grupo de Pesquisa e Investigação no Ensino de Química, GIEC-UFSC. Sou Patrícia e bolsista de pós-doutorado júnior pelo CNPq. Neste vídeo, abordaremos sobre os 12 princípios da química verde. Inicialmente, vamos destacar a definição de química verde apresentada por Anastas e Warner. Planejamento, desenvolvimento e aplicação de processos e produtos que sejam pouco nocivos ou inofensivos à saúde e ao ambiente. De forma breve, a gênese da química verde está atrelada à criação de uma política de regulação ambiental. A química verde promove a prática de prevenção da poluição, aumentando a eficiência atômica, diminuindo o uso de energia, reduzindo os perigos físicos, ambientais e para a saúde, utilizando reagentes provenientes de fontes renováveis, de fácil degradação, por exemplo. Existem 12 princípios projetados para ajudar a tornar a química menos poluente. Discutiremos cada um desses 12 princípios. Esses 12 princípios foram apresentados por Anastas e Warner. O princípio 1 da química verde refere-se à prevenção. É melhor prevenir a formação de resíduos do que tratar ou limpar os resíduos depois de terem sido criados. Os resíduos podem assumir muitas formas e ter um impacto diferente no ambiente, dependendo da sua natureza e quantidade. Constituem um grave problema para os ecossistemas, para a saúde dos trabalhadores, para a economia, para as comunidades vizinhas de uma indústria e do público em geral. Carvalho coloca que quando uma indústria libera resíduos ou dejetos tóxicos no ar ou na água, ou os deposita sobre um solo abandonado em áreas distantes de fiscalização, cujo solo não foi impermeabilizado e preparado para recebê-los, está afetando um espaço de existência comum, onde vivem comunidades, em geral pobres. Isso traz consequências não apenas para os que trabalham nessa indústria, mas também para as comunidades abastecidas pelos mananciais contaminados. Há ainda o caso de comunidades estabelecidas sobre solos e lençóis freáticos afetados por resíduos tóxicos, com graves consequências para a saúde que, muitas vezes, só vão aparecer anos ou décadas depois. Muitos métodos são utilizados pelos químicos para quantificar os resíduos. Uma medida de desperdício frequentemente utilizada é o fator E. O fator E foi descrito por Roger Sheldon e seu cálculo é baseado na divisão da massa do resíduo gerado pela massa do produto obtido. Essa métrica ajuda a quantificar a quantidade de resíduos gerados para cada quilograma de produto. É um meio de avaliar a aceitabilidade ambiental de um processo de fabricação. Um exemplo é a tradicional síntese do óxido de etileno, preparada através do intermediário conhecido como etileno-cloridrina. Na síntese tradicional do óxido de etileno, que é um produto usado na produção de etilenoglicol e outros produtos químicos, assim como um esterilizante para materiais hospitalares, apresenta fator igual a 5. Ou seja, para cada quilograma de produto, 5 quilos de resíduos são gerados. Essa síntese tradicional não leva em consideração as águas residuais contaminadas por subprodutos de cloro. Já na síntese modificada do óxido de etileno, a partir do oxigênio molecular, eliminando assim a necessidade de cloro, o fator E caiu para 0,3 quilos de resíduos. O novo processo gera 16 vezes menos resíduos que o original, eliminando também a formação de águas residuais. Então, o fator E evidencia a extensão da problemática da produção de resíduos na fabricação de produtos químicos para os diversos segmentos da indústria química.
O fator E, por exemplo, não oferece indicadores eficazes para avaliar o impacto desses resíduos no ambiente. Segundo Roger Sheldon, 1 tonelada de cloreto de sódio não tem o mesmo impacto ambiental que 1 quilo de sal de cromo. Então, o fator E é uma métrica adequada para avaliar a quantidade de resíduo. Porém, conhecer a natureza dos resíduos, como por exemplo a toxicidade, também é um fator muito importante para avaliar o impacto ambiental dos resíduos. Isto requer uma mudança de paradigma no conceito de eficiência da síntese, de um conceito focado no rendimento químico para que atribua valor à minimização dos resíduos. Por exemplo, a indústria farmacêutica produz grandes quantidades de resíduos. Para essa indústria, a geração de resíduos varia de 25 a 100 quilos de resíduos por quilograma de produto obtido, segundo o professor Adélio Machado. Então, o fator E evidencia a extensão do problema da produção de resíduos, traz essa quantidade de resíduos que são formados, porém também é preciso outras métricas que avaliem a toxicidade, a natureza desses resíduos que são formados. O princípio 2 refere-se à economia atômica e diz que métodos sintéticos deveriam ser desenhados para maximizar a incorporação de todos os materiais usados no processo dentro do produto final. Então, em 1991, Trost propôs o conceito de economia atômica. É uma métrica de massa que avalia a eficiência sintética de uma reação. A reação ideal incorporaria todos os átomos dos reagentes, no caso, os estequiométricos ao produto final. Melhor aproveitamento das matérias-primas e, consequentemente, menos resíduos são gerados. E o valor ideal é de 100%. Isso ocorre quando todos os átomos dos reagentes são incorporados no produto, sem a formação de coprodutos. A economia atômica é calculada dividindo-se a massa molecular do produto desejado pela soma das massas moleculares de todos os reagentes empregados de acordo com a reação química balanceada. A adição de Diels-Alder é um exemplo de uma reação com 100% de economia atômica, já que toda a massa dos reagentes é incorporada ao produto. Olhando para o exemplo ao lado, a porcentagem de economia de átomos é a massa, então, da fórmula do produto desejado, que nesse caso o composto 3 nos mostra que é igual a 82 gramas por mol, dividido pela soma da massa da fórmula de todos os reagentes, de acordo com o exemplo ao lado, o composto 1 apresenta a massa de 54 gramas por mol e o composto 2, 28 gramas por mol. E nesse caso, dá 100%. Toda a massa dos reagentes está incorporada no produto. Aqui temos o exemplo da reação de Wheaton, que é um caso onde existe uma grande perda de massa dos materiais de partida, gerando um subproduto no processo. Essa síntese orgânica é muito utilizada na preparação de alcenos. É uma reação química em que um aldeído ou uma acetona reage com o reagente de Wheaton para produzir um alceno junto com óxido de trifenilfosfina. Nesse caso, nós temos 18% de economia atômica, ou seja, 82% da massa dos reagentes foi perdida como subproduto. Então, a partir da economia atômica, é possível avaliar essa incorporação dos átomos dos reagentes ao produto final. O princípio 3, sínteses químicas menos perigosas. Sempre que possível, métodos sintéticos deveriam ser desenhados para usar e gerar substâncias que possuem pequena ou nenhuma toxicidade para a saúde ou ambiente. Então, o princípio 3 motiva os químicos a adotarem conceitos de áreas afins, como, por exemplo, da toxicologia, química ambiental, engenharia ambiental, e a considerarem as implicações de um produto em todo o seu ciclo de vida. De acordo com Machado, o princípio 3 traz uma abordagem proativa quanto à minimização ou eliminação dos perigos tóxicos das substâncias ao longo do design das vias de síntese,
dando ênfase na diminuição dos impactos sobre o ambiente, saúde humana e biosfera. Um design cuidadoso reduz ou elimina perigos intrínsecos aos produtos químicos e processos. E o uso de substâncias menos tóxicas significa também maior segurança no laboratório. O princípio 4, também complementar ao princípio 3, design de produtos químicos seguros, diz que os produtos químicos deveriam ser projetados para desempenhar suas funções desejadas enquanto minimizam sua toxicidade. Na maioria das vezes, os químicos trabalham com produtos perigosos, e existem maneiras de reduzir o risco trabalhando com medidas de segurança, como, por exemplo, os equipamentos de proteção individual e coletiva. O risco é uma função do perigo e da exposição. O risco aumenta, por exemplo, quando as medidas de segurança falham. Se o perigo for elevado e os controles de exposição falharem, as consequências podem ser catastróficas, como lesões ou morte. Então, ao minimizar os perigos, em vez de se concentrar apenas no controle de exposição, o risco ele pode ser limitado. Ao minimizar o perigo, né? Então, em vez de concentrar apenas nos controles de exposição, o risco ele pode ser diminuído, trazendo essa ideia fundamental da química verde. Sem perigo potencial, a exposição deixa de ter influência no risco e a segurança aumenta. Segundo Machado, a química verde aumenta a segurança, reduzindo o perigo potencial, envolvendo uma mudança de paradigma do tradicional paradigma de risco, que traz sobre a diminuição do risco por controle de exposição, para o paradigma ecológico, que traz a eliminação do risco por eliminação do perigo. Para aprofundar sobre os conceitos de paradigma de risco e paradigma ecológico, sugerimos assistir o vídeo da professora Leila, da Escola Técnica Estadual de Rondonópolis, intitulado Riscos Ambientais, Princípio de Precaução e Relações com a Química Verde. Nesse vídeo, a professora Leila traz conceitos sobre esses paradigmas. A manipulação de produtos químicos menos tóxicos logo implica também no aumento da segurança no laboratório. O perigo intrínseco de uma substância química, de um processo químico, pode ser planejado para ser minimizado em todos os níveis de um processo. Quer se trate de sua toxicidade, perigos como de explosão e inflamabilidade, perigos globais, como, por exemplo, a destruição da camada de ozônio. O princípio 5, solventes e auxiliares seguros, nos coloca que o uso de substâncias auxiliares, por exemplo, solventes, agentes de separação, deveria se tornar desnecessário, sempre que possível e inócuo ser usado. Os solventes representam um desafio importante para a química verde, pois muitas vezes são responsáveis pela maioria da massa desperdiçada em síntese. Muitos solventes convencionais são tóxicos, inflamáveis, e a recuperação e reutilização, quando possível, está frequentemente associada à destilação, o que consome muita energia. Penido, Nunes e Santos definem solvente como uma substância que dissolve outras substâncias, solutos, formando uma solução homogênea. Solventes são compostos químicos, normalmente no estado líquido, a temperatura ambiente e pressão atmosférica, que são aptos a dissolver, suspender ou extrair outras substâncias sem alterá-las quimicamente. Os solventes são fundamentais nos processos químicos, né? Sua influência em uma reação química transcende a propriedade de dissolver os reagentes e produtos. Por exemplo, são empregados como meio da reação para facilitar as transferências de massa e de calor, e no isolamento e purificação do produto. Os solventes, historicamente mais usados em síntese, são compostos orgânicos voláteis, que frequentemente envolvem perigos ambientais e de segurança laboratorial. A recuperação e reutilização, quando possível, está associada a esse gasto de energia devido ao uso, por exemplo, de um processo de destilação.
A busca por solventes que causam menor impacto ambiental e menor risco para a saúde humana tem sido objeto de intensa pesquisa nas últimas décadas pela área da química verde. Água como solvente, solventes renováveis derivados de biomassa, líquidos iônicos, líquidos supercríticos, têm recebido significativa atenção como solventes mais verdes. O princípio 6, Design para Eficiência Energética, diz o seguinte: requerimento de energia dos processos químicos deveriam ser reconhecidos pelos seus impactos ambientais e econômicos, devendo ser minimizados. Se possível, métodos sintéticos deveriam ser conduzidos em temperatura e pressão ambientes. De acordo com Machado, o princípio 6 prescreve a utilização de vias de síntese que requerem menos energia, isto é, a realização das reações em condições suaves, pressão e temperaturas ambientais ou próximas. Quando uma reação tem energia de ativação elevada, um catalisador adequado permitirá um mecanismo alternativo com menor energia de ativação, podendo então ser realizada a temperatura mais baixa, com dispêndio de menos energia. Condições de pressão e temperaturas elevadas significam conteúdos energéticos altos, mais suscetíveis a desastres, por exemplo, incêndios e explosões provenientes de perdas do controle da reação. Porém, condições mais suaves envolvem menos perigos, portanto, uma maior segurança. O princípio 7, uso de fontes renováveis. Um material bruto, matéria deveria ser renovável, sempre que praticável, técnica e economicamente. Transformar a matéria-prima renovável em intermediários da química fina ou em insumos básicos para a indústria química faz parte das pesquisas da química verde. Um exemplo é a fabricação de um plástico a partir do etanol da cana-de-açúcar. Produção de polietileno a partir do etanol, também conhecido como polietileno verde. O polietileno verde também é conhecido como plástico verde, polímero verde, biopolietileno. É o primeiro plástico certificado mundialmente que possui o processo de obtenção a partir de uma fonte renovável, da cana-de-açúcar. O polietileno possui várias aplicações, especialmente na produção de recipientes ou embalagens para diversos produtos. Porém, costumam ser descartados no meio ambiente. Devido à sua resistência à degradação, mantém-se no ambiente por longos períodos, provocando, sérios problemas ambientais. Dados os problemas ambientais gerados e o fato também de ser derivado de uma fonte não renovável, é muito importante o desenvolvimento de uma alternativa, que nesse caso seria o polietileno verde. O polietileno convencional é produzido a partir da polimerização da adição do eteno. Comumente, o eteno é obtido do craqueamento da nafta proveniente do refino do petróleo. Já o polietileno verde é proveniente do etanol da cana-de-açúcar. Observa-se que a fabricação do plástico verde é bem semelhante ao do convencional, sendo que a matéria-prima é que difere. Enquanto na síntese convencional, o eteno é proveniente de uma matéria-prima não renovável, no caso, o petróleo. Na síntese mais verde, o eteno ele é proveniente de uma matéria-prima renovável, como a cana-de-açúcar. O eteno, então, é um monômero usado na produção de plástico, que nesse caso vai dar origem ao polietileno. Vantagens do polietileno verde: matéria-prima 100% renovável, remove o CO2 da atmosfera, reutiliza a água no processo de desidratação do etanol, mas também tem algumas desvantagens. Tempo de decomposição do plástico verde é igual ao convencional. É feito da cana-de-açúcar, mas não é biodegradável. E a produção de cana-de-açúcar também ocorre em larga escala. O princípio 8 refere-se à redução de derivados. Derivações desnecessárias, uso de grupos bloqueadores,
proteção, desproteção, modificação temporária de processos químicos ou físicos, deveriam ser minimizados ou evitados se possível, porque tais passos requerem reagentes adicionais e podem gerar resíduos. Segundo Machado, ao longo do século XX, para se conseguir sintetizar moléculas orgânicas cada vez mais complexas, foi se introduzindo nas vias de síntese reações de diversos tipos, sem contribuições de átomos para a molécula final, por falta de seletividade da reação que se pretendia realizar. Para adicionar ou modificar um dado grupo funcional, realizaram-se reações adicionais para proteger outros. Esses expedientes sintéticos para ultrapassar a insuficiência, seletividade das reações mediante passos suplementares na via de síntese dependem de reagentes e formam resíduos sem influenciar a molécula do produto, mas aumentam a massa total e a complexidade dos resíduos adicionais produzidos, sem acréscimo da eficiência material da síntese. Então, o princípio 8 apela ao design de vias de síntese que não incluam esses passos adicionais improdutivos, buscando e aumentando a segurança do processo químico. O princípio 9 refere-se à catálise. Reagentes catalíticos, tão seletivos quanto possível, são melhores que reagentes estequiométricos. O que é um catalisador? Um catalisador é definido como uma substância que aumenta a velocidade de uma reação, mas não é consumida ao longo desta. Reduz a energia de ativação da reação através da alteração do mecanismo reacional. Vamos olhar para a síntese do ácido acetil salicílico. A síntese do ácido acetil salicílico, que é o princípio ativo do medicamento conhecido como aspirina, é obtida a partir do ácido salicílico e do anidrido acético e requer um catalisador. Vamos olhar e comparar os dados utilizando o catalisador ácido sulfúrico e o catalisador acetato de sódio. Segundo Machado, o rendimento das reações químicas é considerado aceitável quando variam entre 60% e 70%, e bom entre 70% e 80%. Olhando para os dados, podemos observar que a síntese realizada com o catalisador acetato de sódio levou a rendimentos superiores quando comparada à síntese com ácido sulfúrico. Segundo Magalhães, Domingues e Sandri, o catalisador acetato de sódio pode substituir com eficiência o catalisador ácido sulfúrico. Por exemplo, olhando para um tempo de 20 minutos e temperatura de 80 graus Celsius, utilizando o catalisador ácido sulfúrico, o rendimento da reação foi de 55,67%. Para o mesmo tempo e temperatura, porém agora utilizando o catalisador acetato de sódio, o rendimento foi de 73,42%. Também podemos olhar aqui para os dados do fator E. Para a condição de 20 minutos e 80 graus Celsius, o fator E foi de 4,07. Para o mesmo tempo e temperatura, o fator E foi de 2,26. Ou seja, os dados mostram que houve uma redução da quantidade de resíduos que foram gerados no processo. Então, o fator E mostra que para cada 1 grama de produto principal produzido, 4,07 gramas de resíduos foram formados utilizando o catalisador ácido sulfúrico no tempo de 20 minutos e 80 graus Celsius. Quando compara-se esse resultado para o acetato de sódio, houve uma redução da formação dos resíduos. O princípio 10 refere-se ao design para a degradação. Produtos químicos deveriam ser projetados para que, ao fim de suas funções, eles se quebrem em produtos de degradação inócuos e não persistam no ambiente.
Exemplos de danos ambientais causados por produtos químicos persistentes, como pesticidas, impulsionaram esforços para desenvolver alternativas biodegradáveis. Carson, né, já apresentava os riscos ao ambiente e aos seres vivos pelo elevado uso de DDT na agricultura. Então, o princípio 10 orienta a concepção de produtos que se degradam após a sua função comercial, com o objetivo de reduzir o risco ou a probabilidade de danos. Por exemplo, o desenvolvimento de plásticos feitos de fontes renováveis e que também sejam biodegradáveis. E a degradação pode eliminar uma exposição significativa, minimizando o risco. Análise da prevenção da poluição em tempo real. Metodologias analíticas precisam ser mais bem desenvolvidas para permitir monitoramento e controle em tempo real e durante o processo, antes da formação de substâncias perigosas. Então, o princípio 11 traz a importância de monitorar as reações no controle de perigos químicos e na segurança do processo. Um melhor monitoramento do processo industrial contribui para um aumento da eficiência e melhor aproveitamento dos resíduos e também para a maior segurança de todo o processo. Por fim, o princípio 12, química inerentemente segura para a prevenção de acidentes. Substâncias e a forma de uma substância usada em um processo químico deveriam ser escolhidas para minimizar o potencial para acidentes químicos, incluindo liberações, explosões e incêndios. Então, para Machado, este princípio busca a prevenção de acidentes industriais. Alguns processos químicos exigem altas temperaturas e pressão, e essas condições podem causar incêndios, explosões e acidentes químicos graves nas fábricas e no laboratório. Então, é importante modificar essas condições para contribuir para a minimização dos riscos de acidentes. Aqui as referências que nortearam o desenvolvimento desse seminário, as fontes das figuras utilizadas e desejar muito obrigada por assistirem a esse vídeo.